Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 1 da prova discursiva de Química do INE de 2015. Vamos à leitura da questão. Em uma célula combustível, reações de oxidação e redução originam uma corrente que pode ser aproveitada, por exemplo, para suprir a potência necessária para alimentar um motor elétrico. Considere um sistema formado por uma célula combustível que utiliza hidrogênio e oxigênio, acoplada ao motor de um veículo elétrico. Sabendo que o sistema opera sem perdas, que a potência do motor é de 30 kW e que o comportamento do gás hidrogênio é ideal, calcule a pressão em um tanque de 100 litros de hidrogênio mantido a 27 graus Celsius, de forma que esse veículo percorra um trajeto de 100 km a uma velocidade média de 90 km por hora. Os dados para a resolução da questão são todos a 27 graus Celsius. O potencial de oxidação do hidrogênio, que vale 0 volts, e o potencial de redução do oxigênio, que vale 1,23 volts. Então, uma boa estratégia para começar a resolução dessa questão consiste em calcular a diferença de potencial que opera dentro dessa célula combustível, que é algo bem simples. E olha, eu vou dar um esquema geral para você pensar na resolução da questão, do início até o final. Se você quiser, depois de ouvir esse esquema, parar e tentar a sua resolução, eu acho que é uma boa para você, eu recomendo para você pensar no problema. Então, olha, calculando a diferença de potencial, nós podemos, através da potência elétrica, determinar a corrente elétrica. Lembrando que potência elétrica é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Calculando a corrente elétrica, você poderia determinar a carga que percorreu, a célula combustível, se você tivesse o tempo, o que é algo fácil de obter com a distância que foi percorrida pelo veículo e a velocidade média que ele esteve durante o percurso. E aí você consegue obter o tempo. Tendo tempo e corrente, você teria a carga, a carga que percorreu o seu sistema. Com a carga, você conseguiria saber quantos mols de elétrons percorreram o seu sistema e pela própria estequiometria e das semi-reações, você conseguiria encontrar a quantidade de hidrogênio e depois disso tudo, aplicando na equação de Clapeyron, a pressão que está operando então dentro desse tanque de 100 litros. Não entendeu? Então vamos lá para o passo a passo. Então, o primeiro passo que a gente faria era calcular a diferença de potencial gerada pela célula combustível. O potencial de oxidação do hidrogênio, assim como de redução, vale 0 volts. E aí você só não pode esquecer de multiplicar essa equação por 2 se você for montar a equação global para essa pilha, que é uma pilha muito famosa, onde você vai ter hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. E é um sistema extremamente inteligente e eficiente, tendo em vista que o hidrogênio e o oxigênio não necessariamente precisam estar em contato. Isso daí, todo o processo de oxirredução ocorre através de uma membrana trocadora de prótons. E aí, calculando então o ΔE para essa reação que ocorre dentro da célula combustível, você pode calcular aí, então, no segundo passo da nossa resolução, a corrente que percorre a célula combustível. Lembrando então que potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. A diferença de potencial, o U que está aqui, é esse próprio ΔE da célula combustível. A potência foi fornecida no enunciado, ela vale 30 kW ou 30 vezes 10 a 3 watts. E a diferença de potencial você calcula com as semi-reações que foram fornecidas para você. E aí nós conseguimos então calcular uma corrente de 24,39 vezes 10 a 3 amperes. Se você quiser, você pode deixar isso indicado até o final da resolução, e aí, às vezes isso pode te ajudar em alguma coisa, às vezes alguma coisa pode cortar lá no final. Mas é importante você passar aqui de quilowatts para watts para achar a corrente em amperes. Tendo achado a corrente, você vai usar então o dado a respeito da distância percorrida e da velocidade média para calcular o tempo que a célula combustível ficou funcionando. O tempo então vai ser a distância
que era para ser percorrido, 100 km, dividido pela velocidade. Isso daí vai dar mais ou menos 1,11 horas, e você vai multiplicar então por 3.600 segundos dividido por 1 hora para fazer a conversão da unidade. 3.600 segundos é exatamente 1 hora, então a gente pode fazer isso daí, porque é a mesma coisa que multiplicar por 1. Fazendo essa multiplicação, ao invés de multiplicar 1,11, a gente multiplicar essa equação aqui, nós teremos que o tempo será exatamente 4.000 segundos. Então, olha, já temos lá calculado no passo anterior, no segundo passo, a corrente. Agora temos o tempo que a célula ficou funcionando. Então, ponto. Esse é um passo para você calcular a carga que percorre a célula. É o nosso quarto passo aqui. A carga que percorre a célula, então, vai ser a corrente, que foi gerada aí no processo, que é de 24,39 vezes 10 a 3 amperes, vezes o tempo que a célula combustível ficou funcionando. E aí nós achamos aí uma carga de 97.560 vezes 10 a 3 coulombs. No próximo slide você vai entender por que eu deixei 97.560 ao invés de colocar 9,7 vezes 10 a 7. Isso daí pode ajudar a gente em algumas contas lá para frente. Olha, no quinto passo então, você teria que calcular o número de mols de H2 consumido no processo. E aí você poderia usar a própria semi-reação de oxidação, onde você vê que 1 mol de hidrogênio libera lá no ânodo da sua célula combustível, no polo negativo, de onde saem os elétrons, 1 mol de hidrogênio é capaz de liberar 2 mols de elétrons. Tendo havido essa liberação de 2 mols de elétrons, você tem como calcular a carga gerada por esses 2 mols de elétrons. Lembrando aí que a carga de 1 mol de elétron é de 96.500 coulombs, que é numericamente igual à constante de Faraday. Então, 1 mol de hidrogênio libera aí uma carga de 2 vezes 96.500 coulombs. Eu deixei aqui por mol para que o número de mols de hidrogênio apareça aí em unidades de mol. Então, o número de mols de hidrogênio vai ser a quantidade que esteja envolvida na formação dessa quantidade de carga aqui, de 97.560 vezes 10 a 3 coulombs. Então, poxa, agora ficou fácil. Na minha primeira resolução que eu fiz aqui no meu caderno, eu cortei aqui 97.560 com 96.500, que é aproximadamente 1. Isso daí é forçar a barra na hora da resolução, mas eu acho que é aceitável, porque isso daí vai dar uma diferença muito pequena no resultado final. E aí, tendo o número de mols de hidrogênio, basta então você calcular a pressão no interior do tanque e ser feliz. Você respondeu a questão então, acabou. Você vai usar então a equação de Clapeyron, com o número de mols que você acabou de encontrar para o hidrogênio. Você vai substituir aqui na equação de Clapeyron a constante dos gases ideais. Opa, foi demais. A constante dos gases ideais vale 0,082, a temperatura do seu sistema é de 300 Kelvin e o volume do seu cilindro era de 100 litros. E pronto, você calcula uma pressão de 124,4 atm. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se gostou, se inscreva no canal. Se você teve alguma dúvida, deixe que eu saiba, coloque no comentário. E aproveite para divulgar para o seu colega, para contar para o pessoal da sua turma, para a gente poder disseminar isso daí para mais pessoas. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Valeu!